E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar então uma das últimas aulas de apresentação desse semestre. Nas próximas aulas, provavelmente a gente vai começar a trabalhar uma questão de artigos e discussão sobre alguns assuntos relacionados à questão de insetos, já focando em entomologia 2 e manejo. Bem, mas essa aula é sobre a ecologia de insetos. É uma aula muito importante porque ela baliza muito toda a estratégia que a gente vai fazer em manejo de insetos nas áreas de cultivo. Uh, a primeira questão que a gente traz para vocês é o conceito de ecologia. Nada mais é do que a interação do organismo com o ambiente, tá? Só que, embora o conceito simples, embora esse conceito seja simples de ecologia, tem muita coisa que a gente tem que trabalhar, tem muita coisa que a gente tem que compreender para a partir daí a gente começar a propor estratégias que possam trazer benefício ao manejo de insetos e visando também a conservação de outros insetos. Ou seja, não adianta só eu saber a espécie de inseto que está ocorrendo, mas eu tenho que saber todas as variáveis de ambiente, todas as variáveis intrínsecas também ao inseto que vão influenciar no seu comportamento. E a partir desse conhecimento eu posso começar a traçar estratégias de manejo para ele. Aqui, nessa situação, a gente tem duas imagens. A primeira imagem aqui, ó, e tem um apontador, a gente tem o quisto zero numa situação de planta, uma situação de poácea, né? E aqui no lado direito de vocês podem ver que vocês têm uma planta de Chloris distichophylla, tá? É o nome científico dele, é um capim coqueirinho. Uma planta muito comum em entorno da área de cultivo, e nessa planta, a partir de agora, com diminuição de temperatura, a população de euquistos zeros passa a migrar para esses locais com essas plantas e outras plantas de entorno para ele ficar agregado durante o inverno. Ou seja, ele entra num processo de apausa, aquiescência, enfim, há várias definições do conceito disso. Mas o que força esse inseto migrar? É uma condição de temperatura, ou seja, começa a diminuir a temperatura, a condição de fotoperíodo também influencia, começa a diminuir a hora-luz, e a partir disso, esse inseto tem um sinal, opa, eu vou ter que me abrigar para permanecer durante a entre-safra, para depois do período de entre-safra ele voltar a reinfestar as áreas de cultivo na busca de alimento. E nesse caso o alimento deles são o quê? Plantas cultivadas e plantas daninhas. A partir do momento que tu retira a planta daninha na qual ele tem preferência alimentar, ele passa a ir para as plantas cultivadas. E aí é nossa função proteger essas plantas cultivadas dos danos dele, visando sempre manter essa população de inseto abaixo do nível de dano econômico. Só que assim, ó, a gente falou aqui um resumo. Agora, imaginem comigo todas as condições ambientais que estão influenciando para esse próprio processo. Todas as condições intrínsecas do inseto, também condições da planta. Características dessa planta fazem com que o inseto busque ela para permanecer e depois saia. Ou seja, há muita coisa que a gente tem que compreender. Se a gente passar a compreender esses eventos, a gente tem possibilidade de promover recomendações e tentar se adaptar a cada condição ambiental que a gente vai ser submetido como engenheiro agrônomo. Agora, se eu não quiser compreender esses processos, eu passo a ser aquele engenheiro agrônomo de receita. E eu não quero que vocês sejam isso. Eu quero que vocês sejam engenheiros agrônomos pensantes. Então vamos começar a pensar o que está influenciando em toda essa dinâmica da população do inseto frente aos ambientes onde ele vai estar inserido. Bem, aqui a gente tem um conceito um pouquinho mais detalhado. Lembram antes da imagem anterior, o que a gente tinha? O euquistos zeros indo em busca do Chloris, uma planta hospedeira, e aqui nesse slide o que a gente tem? A gente tem uma situação dele dentro da planta hospedeira brigado com mais dois insetos, Diclopus furcatus e Diclopus furcatus.
Agora, vamos voltar para o nosso conceito, tá? Ele amplia-se um pouco, olha, também aqui as interações, seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição, ou seja, como ele é distribuído no ambiente, tá? Isso tudo é ecologia. Nessa imagem aqui, vocês podem visualizar o quanto são complexas essas relações da ecologia frente aos organismos. Por quê? A gente parte de uma situações do ecossistema, ou seja, todas as condições ambientais que vão influenciar, desde uma questão de clima, uma questão de fluxo de energia, de distribuições, de dinâmicas, de substratos, condições de ciclos biogeoquímicos, enfim, há toda uma estrutura vertical e horizontal desse ecossistema que a gente tem que considerar. Aí a gente vem aqui embaixo na esfera comunidade, estrutura de comunidade, diversidades, interações entre espécies, a organização funcional, sucessão ecológica, ou seja, o nível ele passa a afunilar. Aí a gente vem em outra esfera, que é a esfera população, ou seja, a esfera da população, ou seja, o que é uma população? É um grupo de organismos da mesma espécie, tá? E nessa condição de população, o que a gente tem que avaliar? Desde uma densidade, distribuição, estrutura genética, natalidade, mortalidade, dispersão, é muita coisa. E aí ainda vem essa questão que ainda tem o indivíduo. E aí todas essas variáveis que influenciam o indivíduo, todas elas estão interligadas. E aí que vem o problema de tudo. A gente tem que ser conhecedor de todas essas variáveis, tá? A gente tem que conhecer. Se a gente não conhecer, a gente passa a ser aquelas pessoas simplesmente tomadoras de informação. Para a gente gerar informação, a gente tem que conhecer o meio que a gente está inserido. Aqui, ó, é possível vocês visualizar todo um ciclo. Ou seja, a ecologia, gente, ela passa a estabelecer a relação do todo entre organismos, entre o seu ambiente e o organismo no qual a situação está inserido. Note aqui, ó, até uma questão de nutrientes do meio ambiente é avaliado, e a partir daí vem o crescimento e o desenvolvimento de seres, no caso aqui fotossintético, ou seja, todas essas variáveis são condicionadas. Aí vem a questão do inseto. O inseto, ele precisa da planta. Vamos falar do inseto fitófago. O inseto fitófago precisa da planta. Essa planta, ela tem que passar por toda uma condição ecológica para que ela se desenvolva, para daí poder gerar folha ou poder gerar estruturas vegetativas para que o inseto possa se alimentar. Isso é inseto fitófago. E vamos pensar em insetos predadores. Inseto predador tem que esperar quem? Tem que esperar a planta se desenvolver, o inseto fitófago se desenvolver para que aquele inseto predador ele possa se alimentar daquele inseto fitófago. Ou seja, toda uma rede que ocorre nesse ecossistema que a gente tem que passar a compreender, tá? Isso é ecologia, tá, pessoal? Ecologia, vamos ser bem sinceros, ecologia não é ciclo de nitrogênio, não é ciclo de carbono, enfim, isso daí faz parte da ecologia. Ecologia, gente, de plantas, é todas as variáveis ambientais que influenciam o desenvolvimento da planta. Ecologia de insetos são todas as variáveis ambientais que vão influenciar sobre o inseto, sobre a sua população, tá? Todas essas variáveis e também a interação em que as populações têm sobre si, ou seja, é um ciclo muito mais, é um conceito muito mais complexo do que é muito trabalhado ultimamente. Aqui vocês passam a visualizar uma questão de todo. Antes a gente já viu naquela imagem em língua inglesa, onde que tu tem toda uma estrutura de ecossistema e tu vai afunilando até o indivíduo. O que a gente trata aqui? Desde uma situação global, de bioma, paisagem, ecossistema, comunidade, população, até chegar ao indivíduo. Ou seja, vamos tentar compreender o todo, tá? E é muitas variáveis que a gente tem que compreender. Continuando, gente, aqui vem uma das primeiras questões, e eu vou colocar o cursor aqui no zero, tá? A nossa latitude pequenas latitudes, tá? O que isso significa?
estabilidade de temperatura. Ou seja, ali tu tem basicamente uma incidência de radiação constante o ano todo e a tua variação de temperatura ela é mínima, ou seja, radiação solar constante, fotoperíodo constante, temperatura constante. Se eu tenho a condição de constância em temperatura, o que eu tenho? Temperatura ótima para o desenvolvimento da maior quantidade de organismos, ou seja, eu crio um ambiente propício para que a diversidade ela possa se estabelecer, ou seja, eu crio um equilíbrio ecológico em função da condição ambiental. Aí o que acontece? A partir do momento que eu venho para uma latitude maior, uma latitude de 30 graus ou menos 30, latitude 30 graus sul, o que acontece? Eu começo a ter variação de temperatura, variação de fotoperíodo e variação de radiação solar ao longo do ano. E essas variações de radiação solar e temperatura ao longo do ano vão influenciar toda a dinâmica de insetos do ecossistema. E além disso, vai influenciar, além da dinâmica de insetos, a dinâmica de plantas. É o exemplo. No Rio Grande do Sul, o que a gente tem? A gente tem verão e inverno. A gente tem safra entre safra. A gente tem o quê? Culturas adaptadas a temperaturas maiores, como soja, milho, principais, e culturas adaptadas a condições climáticas com temperaturas mais baixas. A gente está falando do quê? A gente está falando de trigo, linhaça, canola, a gente está falando de aveia, azevenha, ou seja, culturas que se adaptam. E essa variação de culturas faz com que tenha toda uma dinâmica populacional diversificada ao longo do ano. Ou seja, por essa influência ambiental que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, a dinâmica de insetos nos diferentes meses do ano ela é totalmente diferente. E essa compreensão ela é fundamental para vocês. Por quê? Porque ter essa compreensão faz com que a gente saia na frente no manejo de insetos. Tá? A gente tem que compreender essa dinâmica de temperatura do ambiente porque ela está intrinsecamente associada à distribuição do inseto, população do inseto e a oferta de alimento para esse inseto. E o inseto ele quer duas coisas básicas: temperatura e alimento. Essas são as duas variáveis que ele mais deseja. Aqui vem um fator que eu considero fundamental, a bioecologia. Isso aqui, nada mais é do que a relação entre animais e vegetais, entre si e com o meio ambiente. Isso aqui é algo fundamental, ou seja, conhecer, por exemplo, a relação de euquistos eros com uma planta de soja ou com os vegetais que ele vai permanecer. E essa relação de ambos com o meio ambiente, ou seja, qual que vai ser a variação do ambiente que vai influenciar sobre eles. A ecologia, gente, ela tem duas divisões básicas, tá? Isso daqui é mais uma questão conceitual, tá? Porque eu considero que a ecologia é o todo. Mas como a gente tem um livro didático que é utilizado como base, a gente segue para vocês não se perder, tá? Mas a gente tem a autoecologia, que é a ecologia do indivíduo, da espécie, tá? E a gente tem a cineecologia, que ela estuda a relação entre as espécies, ou seja, populações, comunidades e ecossistema. Ou seja, aqui a cineecologia, se a gente começar a fazer uma pirâmide invertida, a cineecologia começa lá no topo, que é a questão de ecossistemas, ou seja, o todo. Aí vem para a questão de comunidades, vai afunilando para a população até chegar à espécie, tá bom? Aqui tem conceitos para que vocês possam depois complementar o estudo de vocês. Aqui está a autoecologia, ou seja, o indivíduo, a espécie, tá? E a cineecologia, que são o quê? Os agrupamentos dos indivíduos, os agrupamento dos indivíduos da mesma espécie, que é uma população, agrupamento de organismos de diferentes espécies num ambiente, que são as comunidades, e o nosso ecossistema, que é o todo. Dentro da ecologia, a gente tem um fator que eu considero fundamental, que são os limites de tolerância. O que são os limites de tolerância? Todo organismo ele tem um limite
ou seja, o máximo ou mínimo de ambiente que ele vai melhor se desenvolver, tá? Isso está muito associado a uma questão, por exemplo, de temperatura, de umidade, enfim, essas variáveis ambientais, tá? Volto a falar, a gente já falou em aula, a agrometeorologia é fundamental. Se vocês se consideram que tem que dar uma revisada, vão lá e revisem. Vocês têm que trabalhar bem ela, tá? Continuando, pessoal. O que é uma valência ecológica? Tá? Olha aqui, ó, a possibilidade de uma espécie viver em meios diferentes sob a ação de fatores ecológicos diversos, ou seja, a valência ecológica é a capacidade de adaptação, da adaptação dos indivíduos a diferentes ambientes, tá? Sob a ação de fatores ecológicos diversos, ou seja, variações de fatores ambientais sobre o indivíduo. Uma espécie com grande valência ecológica, ela pode se adaptar a vários ambientes. Uma espécie com pouca valência ecológica é uma espécie que está adaptada a um determinado nicho ecológico específico. Outro conceito também é de indicador ecológico. Viram antes da valência ecológica? O que é um indicador ecológico? Quando uma espécie apresenta fraca valência ecológica. Em termos corriqueiros, ela é pouco plástica, tá? O que é uma fraca valência ecológica? Lembra que a gente conversou, quando a gente trabalhou sobre respiração de insetos aquáticos, que eles utilizam as traqueobrânquias? Aí o que acontece? Quando tu aumenta a quantidade de matéria orgânica naquele ambiente aquático, tu diminui a oferta de oxigênio e a partir disso, porque é um meio de difusão, esse inseto vem a morrer. O que é isso? É uma espécie que tem fraca valência ecológica. Por isso, ela é considerada um indicador de qualidade ambiental, é um indicador ecológico. Por exemplo, algumas espécies de efemerópteros, voltando lá no início, na classificação biológica de insetos, são espécies de fraquíssima valência ecológica. Qualquer variação do ambiente vai influenciar a população desses insetos. E a partir disso, a gente utiliza como um fator para definir a qualidade ambiental. A autoecologia, aqui a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Para não encher vocês. A gente tem o fator radiação solar, tá? Isso daqui é um fator importantíssimo, porque é o balanço de radiação no inseto. A mesma forma que a gente tem o balanço de radiação sobre indivíduos, no caso plantas, a gente também tem as mesmas variáveis sobre o inseto, tá bom? A radiação solar no inseto, ela está associada basicamente. E aqui vem uma figura do livro de Fisiologia Vegetal importantíssima. É quanto de radiação chega no dossel vegetativo das plantas, tá? A gente tem a primeira figura e a gente tem a segunda figura. E aqui tem uma variável importantíssima para vocês, já se pensando em manejo. Qualquer região de inseto que tu vai ter maior população deles, geralmente é na parte mediana do dossel. Por quê? Porque inseto não tolera incidência da radiação solar direta. Lembrem-se disso. Contudo, essa variação de temperatura aqui de radiação solar vai influenciar toda a dinâmica dos indivíduos, tá? Chegou a radiação solar, influenciou a temperatura. E aí, esse tanto de radiação que chega aqui embaixo, sob o solo, que vai influenciar toda a dinâmica de temperatura no solo. E lembre-se que tu tem toda uma série de micro-organismos que ficam no solo. Ou seja, de 100% da radiação solar que chegou, a parte foi refletida, a parte foi absorvida pelas plantas, e parte dela, gente, ela foi para o solo, tá? E essa radiação que foi para o solo, ela é absorvida e a partir disso ela interfere muito sobre a população de insetos que vai estar no solo. Lembrem-se que essas influências que a gente tem de radiação solar vão influenciar muito sobre a população de insetos que a gente vai ter no nosso ambiente. Bom, gente, dentro da autoecologia, a gente tem a variável temperatura. Essa variável temperatura a gente já conversou bastante sobre ela, mas vocês têm que lembrar que inseto sofre influência direta da temperatura ambiental, tá? Essa temperatura ambiental
vai influenciar em toda a dinâmica dele de alimentação e toda a dinâmica de comportamento dele frente a deslocamento em plantas e frente à migração. Entre as caracterizações de insetos quanto à temperatura, a gente tem várias. A gente tem ciclotérmicos, heliotérmicos, quimiotérmicos, tá? Ciclotérmicos é a grande maioria dos nossos insetos, tá? Eles passam a ser heliotérmicos, principalmente precisam dessa suplementação de radiação solar, principalmente na nossa condição de inverno. Ou seja, o inverno faz com que esses insetos, principalmente o percevejo, mude sua característica, para que eles tenham essa incidência de radiação solar, para eles poderem ter atividade metabólica alta. Além disso, a gente tem um grupo aqui que é os quimiotérmicos. Isso daqui é influenciado muito pela atividade muscular do inseto. Faz com que o inseto se aqueça e a partir disso ele tenha a temperatura corporal mais elevada. Tá? Todas essas variáveis aqui, elas estão intrínsecas ao inseto, ou seja, elas ocorrem constantemente em todos os insetos. Em um inseto, a proporção, por exemplo, de ser ciclotérmica ela é maior frente à questão dos raios solares. Contudo, todas elas estão incidindo sobre o inseto. Na autoecologia, frente à temperatura novamente, a gente tem as faixas ótimas, tá? E essas faixas ótimas, a gente tem sempre 25 graus, que é a temperatura ótima para o desenvolvimento de plantas nossas, tá? Mas aqui, na próxima imagem, no próximo slide, a gente traz o que para vocês? 3 situações de insetos com diferentes curvas de temperatura. E aqui a gente tem a T, que é atividade metabólica, ou seja, dependendo da espécie do inseto e do nível de adaptação dele, vocês vão poder visualizar que esse inseto ele pode ter o que? Ele pode ter uma melhor adaptação aqui, ele pode ter uma melhor adaptação nessa situação aqui, e ele pode sempre ter uma atividade metabólica baixa, embora tu tenha variações de temperatura, tá bom? Mas isso é uma questão que vocês têm que considerar muito frente à questão de insetos. Lembre-se que os nossos insetos eles estão mais adaptados em situações de temperaturas de 20 graus, com 25 graus, com uma variação de 7 graus para mais, 7 graus para menos. Tá? Continuando na autoecologia, a temperatura, vocês têm que entender que ela vai influenciar o que? A dispersão do inseto. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade deles, maior a busca por hospedeiros dele, maior a necessidade de alimento deles, porque a atividade deles é maior, atividade metabólica. Então, temperaturas mais elevadas favorecem a dispersão do inseto. Contudo, lembrem-se, inseto quer temperatura e alimento. A partir do momento que tu oferece para ele temperatura boa, ou até temperatura elevada, e fonte abundante de alimento, esse inseto ele vai permanecer ali. A partir do momento que aumenta demais a população de insetos, aí que ele passa a migrar a outras plantas. Ou seja, insetos sofrem muita influência da temperatura, mas também a competição por alimento faz com que ele passe a se dispersar para outros ambientes. Temperatura, gente, vai influenciar o desenvolvimento. E aí tem uma premissa básica, que tem várias questões de desenvolvimento e coisas de inseto, mas o que eu quero que vocês visualizem? Um inseto que é submetido a uma temperatura de 30 graus, o ciclo dele vai durar 20 dias. Um inseto que for submetido a uma temperatura de 25 graus, o ciclo dele vai durar 25 dias. O inseto que for submetido a uma temperatura de 20 graus, o ciclo dele vai para 35 dias. Ou seja, o ciclo de desenvolvimento do inseto ele é inversamente proporcional à temperatura do ambiente. Tá?
isolando fonte de alimento, tá? Tendo alimento abundante, constante e de qualidade. Ou seja, ambos são inversamente proporcional, temperatura e dias de desenvolvimento, tá? Frente à temperatura, ela também vai ter um fator chamado diapausa, que é o quê? É quando que um inseto, quando ocorre uma diminuição da temperatura do ambiente e a partir disso o inseto ele entra num estado de baixíssima atividade metabólica. Esse termo é definido como diapausa. Aqui, pessoal, tem uma questão de umidade também. Umidade, assim, ó, isso daqui é uma questão básica. Há inseto que vai se adaptar a ambiente aquático, há inseto que vai se adaptar em ambiente mesófilos, que são ambientes onde tu não tem, são ambientes equilibrados em termos de água, umidade, tudo isso associado com o desenvolvimento de organismos, e xerófitos, que é aqueles ambientes onde que a gente tem baixa oferta de água, cuja adaptação dos indivíduos requer baixíssima perda de água e aumento de eficiência do seu uso. Então essas são as 3 situações de ambientes que a gente pode encontrar, tá? Lembre-se que ambientes higrófilos são sempre mais diversos. Vai influenciar a dispersão. Alimento, ele vai influenciar a distribuição do inseto, tá? Se o inseto possui alimento, ele não vai sair daí, tá? Ele vai ficar no ambiente. A partir do momento que tu limita a oferta de alimento, ele passa a buscar novas fontes de alimento. É por isso que ele migra, tá? Ele migra na busca de alimento. Há insetos que também migram na busca de reprodução, mas em sua grande maioria é na busca de alimento. Outro termo associado ao alimento é essa questão de abundância. A abundância de alimento favorece a presença de insetos. Frente a alimentos também vem essa questão de seleção do hospedeiro. Vamos fazer vai ser um exemplo um pouco ridículo, mas considerem. O que faz com que vocês escolham um alimento no restaurante? O que faz que tu chega no restaurante e tu passa a escolher determinados alimentos? Essa mesma associação que vocês têm que fazer para os insetos. O que faz com que o inseto busque alimento em determinado local? É o que? Qualidade, é abrigo, é oferta, ou seja, tudo isso faz com que o inseto permaneça no local. Frente a alimento também, vem a questão de qualidade. Qualidade de alimento influencia o desenvolvimento do inseto e a atividade metabólica dele. E aí vem a questão de priorização de hospedeiro. Se tu colocar hoje uma Maria Pretinha e uma cultura de soja por euquistos zeros, qual planta que ele vai querer? Maria Pretinha. Se tu colocar um carrapichão, ele vai no carrapichão, tá? Em detrimento da planta de soja. Se tu colocar uma buva, ele vai na planta de soja em detrimento da buva. Agora, na falta desses alimentos de qualidade, ele vai no que tem. Isso é uma questão de adaptação. Mas como nós, o inseto, ele também busca qualidade de alimento. E qualidade de alimento favorece o desenvolvimento dele. Aqui, gente, vem uma questão básica. Lembre-se sempre, todo o alimento que o inseto ele ingerir aqui, parte dele vai ser assimilado. E essa assimilação do inseto, para que vai? Parte vai para o crescimento, né? Isso é óbvio. Se o inseto já atingiu a maturidade fisiológica, vai para quê? Vai para a produção de energia, para quê? Para respiração, reprodução, enfim, para o comportamento dele. O que não é absorvido é eliminado. Isso é óbvio, né? Mas assim, ó, todo alimento ele vai ter essa passagem no inseto. Ou seja, ele está na planta de soja por quê? Porque ele quer algo que ele possa se desenvolver, para que ele possa se desenvolver e ter atividade metabólica elevada, porque ele utiliza todos esses nutrientes e eles possam pegar esses nutrientes e forçar na reprodução. O objetivo desse indivíduo é o quê? Crescer, se desenvolver e se reproduzir. Esse é o objetivo do inseto. Nós, no manejo, a gente tem que barrar esse processo. E aqui vem a outra variável, que é a questão de população. E aqui tem uma imagem muito interessante num grupo de pulgões, tá?
num ramo de alguma planta, mas vocês já vê que aqui a gente já tem um grupo de indivíduos. A gente está trabalhando com uma população de insetos. Frente à população, gente, vem a primeira variável que é importantíssima, a dinâmica populacional. O que é dinâmica? Dinâmica estuda o movimento. Ou seja, a dinâmica populacional, a gente tem que saber de que forma os insetos estão se movimentando nas áreas cultivadas. Tá? Quais são os fatores que influenciam? Quais fatores que vão influenciar essa dinâmica? Dinâmica populacional do inseto, para a gente conhecer, ela basicamente está associada a levantamentos populacionais. E aí tem os métodos diretos e métodos relativos. Método direto é contagem, tem na planta e contar. Método relativo é uma armadilha, tá? Que tu vai amostrar a partir de algum atrativo essa população de insetos, tá bom? São as duas formas que a gente tem. Na dinâmica populacional, os membros de uma população, eles podem ter vários comportamentos. O movimento dos membros geralmente tem três, tá? Ou é dispersão no ambiente, a propagação deles é o fluxo, como eles vão aumentando num determinado ambiente, e a migração nada mais é do que o indivíduo sair do local, voar para outro local, muitas vezes forçado pela essa questão de alimento. Dentro da dinâmica populacional vem um fator muito importantíssimo que é o potencial biótico dos organismos. Organismos com elevado potencial biótico faz com que as curvas de crescimento populacional elas sejam mais inclinadas, ou seja, aumenta mais a população, faz com que essa população sempre tenha que migrar para novos ambientes. Que insetos são assim? Vamos pegar uma mosca das frutas, por exemplo. Se desenvolve em plantas cultivadas, só que assim, cada reprodução de mosca das frutas são muitos indivíduos que eles passam a se desenvolver. Aí tu aumenta muito a população. Eles não vão encontrar fruto suficiente para depositar todos os seus ovos. O que a mosca das frutas faz então? Ela migra para novos ambientes. Como é um díptero de elevada mobilidade, ele passa aí nos outros ambientes e começar a infestar. E assim que se dá a dispersão dos indivíduos, a propagação deles e a migração, tá? Muito envolvendo o potencial biótico da espécie, que é a capacidade de indivíduos que ela pode gerar, e também isso gera as curvas de crescimento populacional, tá bom? Aqui, gente, a gente tem padrões básicos, tá? Geralmente, a gente tem dois padrões. Se tu deixar a população do inseto sem nenhum fator limitante, o que tu tem? Tem isso aqui, gente, ó. A população cresce a um nível exponencial. Agora, a partir do momento que tu tem um fator limitante e os ambientes eles têm fator limitante, o que acontece? Chega um momento que a tua população, o que aconteceu? Chegou no limite. E aí o que acontece aqui? Geralmente, vamos pegar um organismo que está se desenvolvendo em soja, uma lagarta falso-medideira, tá? Lagarta falso-medideira, o que acontece? Ela é muito suscetível a um fungo chamado nomúria, tá? Uma doença que dá na falsa-medideira. Aí o que acontece? Falsa-medideira tem planta de soja abundante, tu não fez controle, a população dela aumentou, tá? Só que ao aumentar a população, o que acontece? Alguns outros outro indivíduo, ele passa a ser infectado por nomúria, tá? E a partir do momento que a curva populacional está crescendo, a nomúria o que faz? Deixa eu pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês. A nomúria o que faz? Ela começa aqui no time a população dela aumentar, tá? Só que a curva dela vai aumentando de tamanha maneira que o que ela faz? Ela chega um momento em que também o ambiente foi o fator limitante para ela, tá? E aí ela passa a degradar. Mas o que nomúria precisa para se desenvolver? A nomúria, ela precisa do que? Ela precisa de falsa-medideira em abundância. Então a falsa-medideira estava em elevada população. E aqui, chega um momento em que nomúria e falsa-medideira elas passam a interagir nesse ambiente. A nomúria, ela precisa de falsa-medideira para se desenvolver. A partir daqui, a população de falsa-medideira embora aumente, só que vai chegar um momento que a nomúria vai passar a ser um fator limitante para ela. E ela passa a decrescer no ambiente a falsa-medideira. Só que aí tem outra situação que é importantíssima aqui.
Por que Nomúria também decresceu? Porque o substrato de Nomúria é quem? A falsa medideira. Então, a partir do momento que tu passa a diminuir a presença de falsa medideira, passa a diminuir os hospedeiros de Nomúria. E chega um momento que a população de falsa medideira foi eliminada e a Nomúria, por não ter mais hospedeiro, o que acontece com ela também? Ela também é eliminada. Ou seja, esse é o fluxo populacional que tu tem em indivíduos. Esse mesmo fluxo ocorre com percevejos e seus parasitoides, lagartos e seus predadores. Esse é o fluxo. A partir tudo que vai influenciar a presença dos organismos vai ser o quê? Alimento. E o alimento é fator determinante, tá? Aqui vocês podem visualizar nesse gráfico aqui, ó, que é justamente isso que a gente está falando. As populações dos insetos, elas sempre estão interagindo. Uma hora tem uma elevada população do indivíduo, outra hora tem uma elevada população do indivíduo, e os fatores ambientais que estão influenciando e restringindo toda essa dinâmica populacional que está ocorrendo no sistema. Continuando a dinâmica populacional, isso daqui é um paralelo que é importantíssimo vocês fazerem. Fatores ecológicos e crescimento populacional. Tá? Quais são os fatores ecológicos que interferem no crescimento populacional? O que favorece? Um exemplo, falsa medideira que a gente estava falando. A partir do momento que tu conhece quais são os fatores ecológicos que interferem no crescimento populacional da espécie de falsa medideira, a partir daí tu já começa a ver quando a condição ambiental é favorável ou não para ela. E aí, gente, vem um fator que é determinante para vocês, como engenheiros agrônomos. Vocês serem pessoas que vão prever eventos. Isso é um desafio, mas para isso tem que saber o quê? Fatores ecológicos, fatores de ambiente, o que interfere na dinâmica populacional e o crescimento dela. Continuando, pessoal, vem um termo aqui, ó, interessantíssimo, reações homotípicas, tá? São interações entre indivíduos de uma mesma espécie. Isso daqui é importantíssimo. Por quê? As interações entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie, vão interferir diretamente na dinâmica populacional dos indivíduos. O que pode influenciar a dinâmica de uma população de inseto? Um feromônio feminino, por exemplo, trai um macharedo. Aumento da população de indivíduos numa espécie, a partir disso faz com que ela migre. Feromônios de agregação, feromônios de dispersão. Tudo isso são relações homotípicas, tá? São interações que ocorrem entre os organismos da mesma espécie. Em alguns casos pode ter até o canibalismo, que é no caso que ocorre muito para a Spodoptera frugiperda. Nossa dinâmica, gente, ela está quase acabando aqui, mas tem 3 fatores que são importantes para vocês. Primeiro, flutuação populacional, tá? Como a população de um organismo ela se comporta no ambiente, o nível de dano econômico. O que é o nível de dano econômico? É o nível que justifica tu fazer um manejo. Justifica tu pagar R$200 por hectare para tu entrar na lavoura para fazer um manejo. Se tu não entrar e fazer um manejo, tu vai perder. Isso é o nível de dano econômico, tá? E a distribuição espacial. Gente, distribuição espacial hoje, com o nível tecnológico que a gente tem, o nível de conhecimento, a gente tem que saber, tá? A gente tem que saber como os organismos se distribuem no ambiente. E aqui, ó, eu trago para vocês esses gráficos aqui que tem muito essa questão de distribuição espacial. Gente, poder prever onde que o inseto está ocorrendo não vai ser um fator que vai te limitar, por exemplo, para te, se eu vou fazer manejo nesse plot ou nessa parte do plot. Mas isso aí vai dar um suporte para vocês poderem fazer manejo muito interessante. Por quê? Porque vai permitir vocês pegar a população de inseto baixa. E hoje, sucesso de manejo pegar a população baixa em primeiros instars de desenvolvimento. Isso é o sucesso de qualquer manejo de insetos. Mas conhecer como a população se comporta no ambiente é fundamental. Continuando, pessoal, a gente vem a questão de evolução populacional, tá? O que é evolução, gente?
é o aumento da população. A né? É sim, é o aumento da população. Mas aí vem essa questão de radiação populacional. O que, que é? É uma população ocupar um nicho que não está ocupado. O que, que vem nesse caso aí, gente? Hoje, tu tem uma série de organismos que passaram a ocupar um ambiente desocupado. É o exemplo das pragas agrícolas. A partir do momento que tu não tem indivíduos que estão ocupando as plantas de soja, o que, que acontece? Ou as populações se adaptam ou elas passam a ocupar aquele ambiente. E a partir disso elas se adaptam. E a partir disso que vem a evolução populacional de indivíduos. Tá? Na evolução populacional vem o processo de seleção natural. Seleção natural, gente, é simples. Os mais aptos ficam. Ou seja, aqueles indivíduos mais aptos são aqueles que vão permanecer no ambiente. Indivíduos que não se adaptam no ambiente, eles tendem a morrer ou ficar para trás. O que, que a gente tem aqui, gente? É a mesma questão na parte profissional de vocês. Por quê? Ocorre uma seleção natural prévia já na graduação, mas ocorre também no mercado de trabalho, nas lavouras, nas áreas de cultivo, na administração de negócios. Isso é uma seleção natural e a gente tem que estar preparado, tá? Continuando, pessoal, vem a questão de comunidades, tá? Comunidade o que é, pessoal? A interação de organismos de diferentes espécies. Diferentes espécies e as suas populações, gente. E aí vem a questão de cadeias alimentares e esteias tróficas, tá? Isso daí está muito associado ao fluxo de energia no ambiente. Isso aqui é um desafio que eu faço para vocês. Imaginem uma planta de soja e todos os organismos que vão interferir no desenvolvimento dela. E aí vocês relacionam também toda a questão de nutrição que essa planta precisa ter para se desenvolver. Toda a questão de ambiente que ela precisa ter para se desenvolver. Tudo isso, gente, faz parte de uma comunidade. Essa comunidade, ela está associada a um ecossistema. Ecossistema, gente, é o todo, tá? Ecossistema é algo que vai interferir muito na população, nos indivíduos, é o nosso meio que a gente está inserido. Ou seja, a ecologia, fazendo fechamento nessa parte inicial, a ecologia ela requer muito conhecimento. E esse conhecimento ele parte do ecossistema, todas as variáveis que interferem, questão de clima, questão de biomas, enfim, ele vai para o nível de comunidade, que é basicamente a união de várias populações, e isso a gente tem as comunidades nos nossos ecossistemas soja. A gente parte para a população, ou seja, que são as espécies, e aí a gente vai para o indivíduo em si, para a espécie. Ou seja, gente, há muita coisa que a gente tem que conhecer, mas ela parte do estudo básico de variáveis ambientais e o seu efeito sobre organismos e as relações que eles possuem entre si. Isso tudo, a ecologia, gente, ela é base, pressuposto para quê? Para o nosso manejo integrado de pragas, tá? A gente precisa da ecologia para estabelecer manejo de pragas. Aqui, gente, vem aquilo que a gente conversou antes. A gente parte de um conhecimento de biosfera, vai para o ecossistema, vai para a população, vai para o organismo do indivíduo. Gente, isso é todas as relações que a gente vai ter numa área de cultivo. A gente parte aqui do MIP, a perspectiva do MIP, tá? A gente vem para a perspectiva do humano, e é a perspectiva ecológica. Olha aqui que interessante. No último fator aqui, ó, nós, no manejo integrado de praga, o que a gente trabalha? O organismo. Quando a gente trabalha o organismo em si, a perspectiva do humano é uma proteção de planta. Quando a gente trabalha na questão de populações, e aí em nível de ecologia, olha aqui, a gente está trabalhando com muitas pragas, e na perspectiva nossa do humano, a gente está falando de uma área de cultivo, tá?
E olha onde que isso tudo afunila. Na célula, na molécula. Ou seja, o todo ele é fundamental. Aqui a gente tem o nosso pressuposto básico. Tudo o que está relacionado ao manejo de organismos numa área de cultivo, no manejo integrado, ele está associado a praga, ambiente, tempo e planta. Essas variáveis elas andam conjuntamente. Por exemplo, o quistos zeros. Plantas. Quais plantas ele ocorre? Ele vai ocorrer em soja, Maria Pretinha, ele vai ocorrer em milho, ele vai ocorrer em nabo, canola, linho, ele vai ocorrer, gente, em trigo, pode ocorrer, ele vai ocorrer, pessoal, em poaia, em buva, ou seja, ele vai ocorrer em todas essas plantas. Mas para ele ocorrer em todas essas plantas, ele tem que ter o quê? Uma condição de ambiente adequado. O que é uma condição de ambiente adequado? Temperatura, umidade, fotoperíodo, tudo isso adequado para que, numa perspectiva de tempo, ele possa se desenvolver, se alimentar e se reproduzir. É dessa forma com que a gente passa a interpretar essa pirâmide. E aí vem a questão de planta. Planta, o que ela vai ter? Um monte de organismos que atuam nela. Isso tudo numa perspectiva de tempo associado a uma condição ambiental favorável, tanto para o desenvolvimento dela quanto da praga. Lembre-se sempre que o ambiente que é bom para o desenvolvimento da planta, ele é bom para o desenvolvimento do inseto praga. Gente, olha aqui, ó. Falsa medideira, gente. Aqui é uma foto em linho, mas o que vocês têm que entender, gente? Que a população desse organismo, a densidade populacional aqui da falsa medideira, o que vai acontecer? Aqui a densidade populacional dela está assim, ó. Ou seja, aqui vamos trabalhar com população. POP. Tá? Aqui, ó, ela já está fazendo o que? A segunda geração. Beleza? Ela fez uma primeira implante hospedeiro. Aí o que vai acontecer? Depois aqui, ó, do intervalo de tempo de mais ou menos 30 dias. Meu Deus do céu, minha letra é horrível. Dias. O que vai acontecer? Vou pegar o preto de novo. Vem uma outra geração. E aqui a população já está elevada. O que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer com os organismos? Vamos fazer com uma letra. O que vai acontecer com os indivíduos? Eles vão, ó, se dispersar. Se eles ficarem nesse mesmo local, eles não vão ter planta suficiente para toda a população. Então eles se dispersam. O que acontece com a área de cultivo? Na fase reprodutiva, essas populações, gente, elas já estão elevadas. Ou seja, a população está onde? Está num nível bastante elevado. E o que dificulta aqui? Capacidade de acertar o alvo, que ele se concentra nessa área aqui. Tá? É ali onde que ele está. E aí o que aconteceu? Qual que foi o teu erro no manejo? Lá na frente. Deixei a população se reproduzir. Deixei a população aumentar. E agora, quando a população está elevada e eu chego nessa fase, já é tarde. Aí eu já estou começando a perder. Eu deveria ter manejado antes, porque o dossel vegetativo estava aberto, tinha penetração de gotas e eu ia ter eficiência de manejo. Spodoptera cosmioides, em ninho de novo. Quando é que ela vai começar a ocorrer na minha planta de soja? Ela não começa a ocorrer aqui? Sim, ela começa aqui. Depois o que ela faz? Faz outra geração aqui. Aí eu venho para a fase reprodutiva. Ela fez onde? Outra geração aqui. E aí quando é que a gente vai notar ela mesmo alto aqui? Que é quando ela está fazendo o quê? Comendo o quê? Quando ela está comendo grão. Quando ela está comendo aqui, ó, a vagem. Tá? Nessa fase aqui, ó, ela está comendo a vagem. E a partir daqui, ó, é que a gente começa a se desesperar. Mas o momento de eu manejar ela
foi anteriormente. Eu deveria ter manejado ela antes, porque é um inseto que eu não posso deixar ele se criar. Aqui a gente tem outro inseto interessantíssimo, Esquilopus furcatus. Começa as suas populações a aumentar a sua densidade populacional em trigo, e depois chegam nas culturas de verão já em elevada densidade populacional. Este inseto aqui, gente, é a mesma coisa. Aumentou a população, chega um momento que a população está elevada e eu quero fazer manejo. Aí muitas vezes já é tarde. Agora pense uma coisa: que variáveis ambientais interferem nele? O que está influenciando para ele passar a se alimentar das plantas cultivadas? Isso aqui é saber o comportamento dele, é saber a dinâmica populacional dele, saber como ele se estabelece no ambiente. Euquistosérus, já conversamos sobre ele. Inseto interessantíssimo, porque passou a se adaptar nas nossas situações. Lágrea vilosa ou indiamin, inseto muito característico. E aqui, ó, eu trago para vocês algo que é fundamental dele. O que ele está fazendo, gente? Aqui, ó, nessa situação, ó, ele pega, faz um pequeno corte para que essa superfície vegetal ela passe a secar, para a partir dali ele possa passar a se alimentar desse material já seco. Este inseto aqui é um inseto interessantíssimo. A gente tem que passar a cuidar um pouquinho mais dele. Ninfa de Nesara viridula. Um exemplo interessantíssimo para nós. Por quê? Essa espécie de inseto era adaptada até então ao cultivo de verão de soja. Contudo, a sua população passou a diminuir, principalmente nas áreas de safra. Contudo, na safrinha de soja, é uma espécie que está se adaptando, muito em função da temperatura mais amena. Uma espécie interessante para a gente passar a ver comportamento. Outra variável também que influenciou é a competição por alimento que ele tinha com Euquistosérus. Entre eles, Euquistosérus é muito mais eficiente. Logo, Nesara passou a não ter mais espaço nos ambientes, fazendo com que ele passasse a se adaptar mais a essa condição de que o quisto já não é tão elevado a sua densidade populacional. Mas Nesara é outro exemplo de inseto cuja todas as variáveis do ambiente influenciam o seu desenvolvimento e alguma restrição fez com que essa espécie passasse a se adaptar mais em situações de safrinha. Aqui é um carro-chefe interessantíssimo, porque olha essa área de cultivo. Olha o que está nas plantas dessa área de cultivo. Porque essa população ela vem em buva. Porque dentre todas as plantas do ambiente, a única que tem alimento em abundância suficiente para eles é quem? A buva. Olha aqui, ó, também Diabrótica especiosa. Diabrótica especiosa, a adaptação dela. O que ela faz? Ela é um inseto desfolhador. Se for analisar, ela é constante em todo o ciclo de desenvolvimento da cultura da soja. Mas por que ela é constante? Porque ela associa na planta de soja alimento para adulto e para larva. Ou seja, soja ou qualquer outra cultura é um prato cheio para ela. Um inseto que muito se adapta, mas a maior capacidade de dano dele é sempre no início do desenvolvimento da cultura. Lagarta preta, Spodoptera cosmioides, que a gente conversou antes. Olha aqui onde que ela já está ocorrendo na cultura da soja. Soja em V3. Olha que interessante. Dano dela já. A partir daqui, ó, talvez aqui é o momento de eu já cortar a população dela. Porque se eu deixar esse indivíduo se desenvolver, esse indivíduo vai gerar 1000 novos indivíduos. Esse é o potencial biótico dele, é isso que eu tenho que passar a visualizar. E aí eu não encontrei o inseto, só que eu encontrei o dano. Dano de quem aqui? Dano de falsa medideira. Olha que interessante. Olha já em que fase ela está ocorrendo na cultura da soja.
Outro inseto interessantíssimo, Helicoverpa armígera ou Helicoverpa azea ou o híbrido, né? Mas enfim, vamos tratar de Helicoverpa armígera pra gente não ficar louco, tá, pessoal? Olha aqui que interessante. Um inseto que passou a se adaptar a uma região de difícil chegada de moléculas para eliminar ela, de princípios ativos. E olha interessante, ela cria esse ambiente adequado para que a larva possa se desenvolver, para que ela chegue à fase adulta mais rapidamente. Umas características: primeiro, tu não vê deposição de postura dela em massa de ovos como ocorre em Spodoptera, ou seja, não ocorre canibalismo. Outra questão, ela só dá o adulto deposita o ovo da larva em folíolos no início do desenvolvimento. Isso faz com que o inseto ele sempre esteja se alimentando em meristemos, e meristemas são drenos no desenvolvimento da planta. Tu tem também uma condição aqui totalmente favorável para que esse inseto ele possa se desenvolver e esteja protegido de radiação solar e tenha ampla alimentação, ou seja, um carro-chefe fantástico para que esse inseto passe a se desenvolver e chegue a completar seu ciclo. Se ela completar seu ciclo, 1000 novos indivíduos, daqui a quantos dias? 25 a 30 dias. Só que quando ela está ocorrendo agora? No início do desenvolvimento da cultura da soja. Talvez aqui seja o pulo do gato para me manejar e deixar essa população de insetos sempre baixa. Falsa medideira. Olha o tamanho da falsa medideira em detrimento da cultura da soja. Por que ela está desse tamanho aqui? Isso daqui, gente, é muito em função que ela estava se alimentando já de outras plantas quando o soja foi semeado. Isso faz com que esses terneirões, que a gente chama, são insetos que eles estavam em outras plantas. Eu não fiz um manejo correto para plantio e a partir disso ele veio a se estabelecer na cultura da soja, causando elevadíssimo dano econômico e muitas vezes eliminando até plantas. Isso a gente tem que tomar cuidado. Anticarcia gematalis é a mesma coisa, está no início de desenvolvimento. Olha o dano que ela já está causando na minha cultura. Aqui Helicoverpa de novo, mesma situação, só com uma planta mais bem desenvolvida. Olha onde é que ela está se alimentando, gente. Esse inseto tem que manejar, não dá para deixar criar. Uma das últimas situações que a gente tem, reprodução de percevejo já no início do desenvolvimento. Uma coisa a perceber é que muitas vezes a população de inseto ela vai estar no ambiente e nesse ambiente, gente, se ela tiver constituição favorável, ela vai se desenvolver. Aqui um exemplo bem prático, gente. Olha aqui essa situação. A gente tem uma condição de canola em meio à soja. Tá? O soja que está aí é todo vindo de colhedoras mal reguladas, tá? E aí debulhou, enfim, fez essa porcaria. Só que olha o que acontece. Essa planta de soja associada à canola criou uma condição favorável para que esses insetos passassem a se desenvolver ali. Ou seja, tem alimento diversificado, ou seja, a população de insetos explode. Esse tipo de condição é que eu não posso situar e não posso gerar, porque os meus insetos se desenvolvem. Tem que fazer com que eles sempre não tenham uma condição para eles se desenvolver, porque senão muitas vezes vai acontecer de eu ter esse tamanho de inseto já no início do desenvolvimento das culturas. Eu quis zeros aqui em canola, tá? Spodoptera cosmioides em canola. E essa imagem aqui eu considero uma das mais interessantes. Uma Pseudaletia sequax em trigo. Lagarta do trigo, desculpem, em buva. Olha que interessante. E aqui 3 imagens que eu considero interessantíssimas. Primeiro, deixei minha população elevar de pulgão na espiga do trigo. Olha o que aconteceu. Deixei minha população elevar em linho. Olha o que aconteceu. Deixei minha população elevar em milho. Olha o que aconteceu. Stobium avene, Helicoverpa armígera e Diabrótica speciosa. E aqui, gente, finalizando mesmo, olhe o que tende a acontecer quando tem condição favorável para esses insetos se desenvolver. O que está acontecendo aqui? Competição intraespecífica. Por quê? Para alimento de soja. Olha quanto alimento que a soja ainda tem que produzir para gerar
alimento para a demanda desses insetos aqui, que é muito grande. Aqui, gente, é um esquema que eu acho ele muito interessante. São todas as condições que favorecem que o inseto ele passe a se desenvolver. A partir do momento que tu venha tomar a decisão de ter ou não o controle do inseto. Mas todas as variáveis a gente tem que considerar. Esse conceito aqui, ele evolui para esse. Onde que a gente começa a criar uma situação de antes e pós a semeadura. Isso daqui é um trabalho do meu falecido orientador, eu acho ele muito bem estruturado, frente a situações que pode acontecer antes e após a implantação do cultivo. Mas tudo é uma questão de planejamento, tudo é uma questão de situações de planejamento que pode acontecer. Mas olha aqui, ó, o que tu toma de decisão antes da semeadura? O que tu toma de decisão pós-semeadura? Aquela imagem anterior, ela evolui para essa aqui. O que eu tenho? Eu tenho todas as medidas gerais de prevenção que eu posso fazer no planejamento antecipado, e vem desde a escolha de planta, controle cultural, os outros métodos de controle, até o momento que vem a semeadura, só que olha aqui, a população está aumentando. Há um momento que eu posso utilizar determinada estrutura para fazer com que o quê? Com que essa população não aumente demais. Esse é o desafio de qualquer manejo de insetos. Fazer com que a população sempre se mantenha baixa. E aqui, gente, isso aqui é manejo integrado de praga, tá? Essa figura aqui a gente vai trabalhar mais ainda, é uma figura que eu considero muito importante. Eu quero que vocês deem uma boa estudada frente a ela, por quê? Porque essa figura aqui, ela traz bem o resumo do que é manejo integrado de pragas, do que é todas as variáveis que a gente tem que considerar. Em resumo, são questões de sociedade, ecossistema, de economia, de tecnologia de controle e de pragas que interagem, e a gente precisa conhecer elas e saber tudo que se relaciona para a partir daí tomar decisão e estabelecer o nosso manejo integrado de pragas, tá? Essa planta aqui, gente, a partir do momento que coloco a semente no solo, eu tenho que passar a proteger ela, porque ela vai sofrer ação nos indivíduos, e eu tenho que fazer com que, a partir desse momento que eu esteja numa variável que está interferindo nessa questão de econômica, ou seja, geração de componentes de rendimento visando a produtividade da cultura, eu não ter essa condição de inseto no meu plot, na minha área. Porque aqui, eu quis zeros em plena reprodução, com elevada densidade populacional e soja enchimento de grão, foi um tiro no pé. Eu não soube executar um manejo integrado de praga adequado. E aqui vem aquilo que a gente já trabalhou bastante. Lembre-se que o organismo sofre uma variação da temperatura do ambiente, tá? Isso infeta o indivíduo e vai influenciar o comportamento dele. Isso daqui, pessoal, lembre-se que o inseto, o que ele quer? Ele quer alimento e abrigo numa temperatura ambiente adequada. O indivíduo, gente, ele vai sofrer várias variações. Essas variações interferem no seu ciclo, na variabilidade genética e no tamanho, tá? Para vocês entenderem, o sucesso adaptativo do inseto está associado a essas variáveis aqui. O indivíduo, ele vai estar no ambiente, e esse ambiente, pessoal, vai favorecer ou não para que eles possam se adaptar. A adaptação dele está associada ao sucesso adaptativo, e o sucesso adaptativo está associado a esse inseto vir a passar dano para nós, danos econômicos. Aqui é para vocês entenderem todas as influências que essa planta vai. Para vocês entenderem, aquela figura de antes que a gente estabeleceu, a gente parte de alguns pressupostos. Isso daqui, como genótipo e melhoramento, ambiente, rotação de culturas, época de semeadura e controle natural, são pressupostos do manejo. Depois que eu tomei essas decisões aqui, o que eu posso estabelecer? Todas essas ações
antes da semeadura, para que depois da semeadura eu possa estabelecer no ciclo de desenvolvimento do inseto uma série de estratégias de manejo que vão vir a me beneficiar ou não. Tudo é uma questão de tomada de decisão e de conhecimento. Mas lembre-se sempre, as populações dos insetos, elas querem o quê? Alimento e abrigo. Se eu der alimento e abrigo associado a uma temperatura de ambiente adequado, essas populações elas vão aumentar. E aí eu vou ter que ir com alguma medida de supressão populacional para que eu mantenha essa população de insetos sempre baixa, para não gerar dano econômico, tá? Aqui, pessoal, fica aqui para o final algumas leituras complementares, tá, gente? Dessa aula aqui vai estar disponível para vocês algumas questões também, tá? Questões de marcar só para treinamento, que eu quero que vocês acessem no site. Essas leituras complementares, gente, são complementares, é para ler, tá? Todas essas bibliografias elas estão disponíveis no site, então é só vocês pegar, ler e estudar. Primeira delas, a Bioecologia e Nutrição de Insetos. Gente, fantástico trabalho, tem que ler. Índices nutricionais para medir consumo e utilização de alimentos por insetos. Também, leitura hard, muito boa, tem que ler. Insetos sugadores de semente, pessoal, também tem que ler. E última parte é do livro de Fisiologia Vegetal. Eu acho que isso daqui é importantíssimo para vocês, que venha complementar outros trabalhos que vocês já estão lendo, que é Respostas de Defesa Induzidas contra Insetos Herbívoros, tá? Tá na página 705, tá? Vocês encontram no livro de Fisiologia Vegetal, tá bom, gente? A nossa foi essa, sobre ecologia de insetos, tá? Deu em torno de 1 hora. Espero que vocês aproveitem, tá? Espero que vocês estudem. A gente tem agora as atividades complementares que vão estar disponíveis para vocês responder no site da disciplina, tá bom?